Surgiu festiva e brilhante, espargindo diva luz, a estrela dos reis magos, anunciando Jesus. Amigos de Osório apresenta Histórias do Litoral Norte com o professor Lauro Cunha. Seu esposo era um bandido, senhora dona da casa. Olá, bom dia, eu sou o Lauro e este é o capítulo 4 da história do Litoral Norte, do Rio Grande do Sul, as primeiras instâncias. A gente tem que sempre observar esse recorte temporal que a gente sempre faz, né? A gente está seguindo aqui uma cronologia e nós vamos ver então o que aconteceu aqui no Litoral Norte entre 1725 e 1763. Né? O quarto capítulo o capítulo 4 é o quarto capítulo de uma série de muitas dezenas, como eu disse, né? Já várias vezes aqui. E também já disse também, mas é bom repetir que imaginamos estar falando para aquilo que se diz público geral. No entanto, se algum estudante de história precisar de alguma ideia sobre fontes, sobre bibliografia, ou até mesmo algum professor de história que esteja pensando em fazer um mestrado, né, sobre a nossa região aqui, região que tem tão poucos estudos acadêmicos, daí eu tenho uma bibliografia bem grande, eu tenho algumas informações sobre fontes, sobre as fontes históricas, né? O dizer que falar de instâncias nesse recorte temporal é meio que forçar a linguagem, né? Não as instâncias propriamente ditas nós teremos aqui no Litoral Norte no século XIX. No século XVIII, o que se tem aqui, né? A gente imagina uma instância como uma área que tenha uma sede. Nesta sede tem a casa grande, a casa do proprietário, a família do proprietário, tem a senzala dos escravos, tem algum rancho, alguma casinha dos trabalhadores livres, os peões, né? Tem uma estrebaria onde se guarda à noite os animais de trabalho, tem um tambo, né, de onde se confinam as vacas leiteiras, vacas com seus bezerrinhos, né? Temos na sede de uma estância também um galinheiro, né? Temos um poço, de onde se extrai água para tudo, né? Temos uma horta muito bem adubada, com aquele esterco produzido na estrebaria. Temos um pomar, né? Interessante porque quando a coroa portuguesa concedia sesmaria para alguém, ela tinha uma infinidade de requisitos e de sugestões e de obrigações. Uma delas era plantar uma determinada quantidade de árvores de espinho, né, que eram cítricos, né? É claro que não se tinha conhecimento das vitaminas que se tem hoje, mas se sabia que o feijão é muito melhor aproveitado, o ferro do feijão, quando a gente espreme laranja, né? Eles tinham preocupação também com as doenças respiratórias, com essas fontes de vitamina C. Então, por isso que a coroa portuguesa sempre determinava que, te dou as terras, mas tu tem que, dentre outras coisas, plantar uma quantidade X de árvores, né? Também na sede de uma estância, a gente vai encontrar um oratório, né? Não chega a ser uma capela, mas é um oratório, um cemitério,
né? Nós não tínhamos nada aqui, não tínhamos a igreja, não tínhamos o cemitério paroquial, né? Então, essas primeiras unidades de criação a gente vai chamar de estância, mas assim, elas não têm a estrutura, né, ou a infraestrutura, né, daquelas estâncias do século XIX. Eu estou falando aqui do litoral norte, né, para o lado de Viamão já tínhamos estâncias, assim, já no século XVIII. Né? Lá no final da fala, nós vamos observar a imagem de alguns brasões das bandeiras de alguns municípios do litoral norte, que contém a imagenzinha de uma cabeça de boi, uma imagem de um bovino, né? Quem bolou o brasão está querendo dizer ali que a pecuária foi muito importante, né, nesses municípios, né, como Palmares, Capivari do Sul, Cidreira, Osório, Tramandaí, Arroio do Sal. Esses brasões aí, eles têm um boizinho, né, simbolizando ali a importância que a pecuária teve. A criação de animais, já estou exagerando, chamando de pecuária também, né? A criação de animais, ela foi o único uso econômico possível para esse espaço norte litorâneo, nesse espaço que a gente delimitou aí, né, de 25 até 63. A única coisa de valor que tinha, hoje até o vento é transformado em mercadoria, mas naquela ocasião, a única coisa que existia aqui no litoral norte que pudesse ser transformada em mercadoria era a grama, né? Eram nossas pastagens aqui. Era o único uso que se podia dar do ponto de vista da geografia econômica, né? As pastagens. O gado entra no litoral norte com as primeiras tropeadas, né? Lá em 1718. E esses animais, uma tropa, podia ser deslocada para a laguna de imediato, ou, dependendo de algumas variáveis, esses animais poderiam ter que dar um tempo por aqui, pelo litoral norte, né? Por exemplo, um rio, né? O rio Mampituba, o rio Tramandaí, o rio Araranguá, poderiam sofrer uma cheia tal, que eles teriam que esperar um pouco, né? Até baixar a água. Um exemplo só, né? De como esses animais poderiam já estar, né, se utilizando dessas pastagens aqui do litoral norte, né? Agora, assim, dá para chamar, dá para a gente escolher o ano de 1725 como um marco do início da formação da sociedade norte-litorânea e da formação do uso econômico, do início da formação do uso econômico do litoral norte, do início da criação de animais aqui no litoral norte. Daqueles brasões que eu falei, eu gostaria que você observasse o brasão de Tramandaí. O brasão de Tramandaí tem duas datas. A segunda data, que é a menos importante, é de 1965, que é a data da emancipação de Tramandaí de Osório. O município de Tramandaí é mais novo que eu. A primeira data, que é a mais importante no brasão de Tramandaí, é 1725. Quem teve essa ideia de escolher essa data eu acredito que foi feliz nessa escolha, eu concordo plenamente. Né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que no ano que vem os tramandaienses podem comemorar o seu tricentenário, né? Tricentenário de Tramandaí em 2025. Né? O que aconteceu em 1725 que os tramandaienses, e eu também, né, adoto assim como o marco fundante da sociedade da economia norte-litorânea? Já falamos aqui no outro capítulo que foi neste ano que
os lagunenses estenderam a cerca de trás da vila, né, do quintal da vila, até São José do Norte. A vila, a partir de 1760, o seu território vai até a barranca norte do desaguadouro da Lagoa dos Patos, né? E isso significa o seguinte, que eles vão militarizar aquela área, não vão mais permitir o acesso ao litoral médio de patrulhas missioneiras, de patrulhas espanholas, de qualquer grupo de índios, né, sem o controle deles. Vão continuar ingressando os minuanos e os outros indígenas agregados aos minuanos que vão levar essas tropas até a Laguna, mas vai ter um certo controle ali, né? E esta atalaia na barranca norte do Canal de Rio Grande, ela tem também a função de facilitar a travessia do gado e atravessar o maior número possível de animais, né? Era sabido que aquele grande rebanho da vacaria do mar, aquelas grandes manadas ali, elas iam terminar em seguida, né? Porque além dos lagunenses, ou outros agentes se adonavam daquele gado dos guaranis, como, por exemplo, esses outros indígenas, como charruas e os seus parentes, que matavam os animais só para extrair o couro. O porto da colônia do Sacramento era um grande exportador de couro, né? O Cristóvão Pereira de Abreu, aquele agente de quem nós falamos, era o que tinha arrematado esse direito sobre a exportação do couro, né? Então se matava os animais só para tirar o couro, a época da courama. Então, e aqueles animais já era certo que iam terminar, então os lagunenses queriam transferir para cá o maior número possível de animais para se iniciar uma criação aqui no litoral médio e no litoral norte, para que o negócio do gado com o sudeste se desse com animais criados a partir de agora, né? Aqueles estoques de gado que os tropeiros vão fazendo, né? Eles chamavam assim de invernada, de rincão. E os tropeiros iam deixando em determinados locais assim, marcas da sua presença. Tipo assim, eu estou levando 1.000 animais, deixo 200 aqui, deixo 2 escravos para delimitar terreno, para demarcar território, né? E quando se começa finalmente a formalização na distribuição de terras, esses campos muitas vezes já haviam passado por 1, 2, 3 donos, né? Eles já haviam comércio de terras antes mesmo da formalização da posse, né? Eles iam se apossando, eles eram posseiros, né? Então, os primeiros, o posseiro antecede o sesmeiro. O nome dos primeiros sesmeiros do litoral norte até não é difícil de fazer essa lista, porque no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul tem o livro de doação das sesmarias, né? Então, não é difícil. Agora, o nome dos primeiros sesmeiros, sim. E o nome dos primeiros moradores também é muito difícil de se saber, quase que impossível de se saber quem foram, porque os primeiros moradores, os primeiros a fixar residência aqui no litoral norte, eram os escravos e índios administrados. Índio administrado administração de índio é quase uma espécie de escravização. Como não podia mais escravizar índio, se chamava administração. Índio administrado é semelhante a índio escravizado.
Então são esses escravos de origem africana, escravos negros e esses índios administrados, os primeiros moradores, os primeiros a fixar residência. Né? E a família do Sesmero só vem se instalar aqui quando essa área já se torna um pouco mais segura. Enquanto há risco ainda de ataque de índio, como no caso do Planalto, ou aqui, como ataque de índio de espanhóis, de patrulhas espanholas, o Sesmero não trazia a sua família. Né? E, então, a primeira Sesmaria, é difícil de saber o tamanho que tinha em área, né? Mas, assim, costuma-se dizer que era 3 léguas por uma. Né? Seria, assim, algo em torno de 130 quilômetros quadrados. É o tamanho da Lagoa dos Barros, por exemplo. Né? Uma sesmaria, uma área de sesmaria. E a primeira sesmaria no Rio Grande do Sul foi doada aqui no litoral norte, por um lagunense chamado Manuel Gonçalves Ribeiro, em 1732. E ele disse que ele se instalou aqui de Imbé para cima. Em 1728, ele disse que começou a sua criação com 1.200 bovinos e 200 cavalos. Né? E ele disse também que, a partir da margem direita do rio Tramandaí para baixo, já havia 27 estâncias, entre aspas, né? E aquela que ele, naquela área na qual ele se instalou, ele disse que era a única que estava livre. Né? Então, a gente observa que o litoral norte também assiste o início da propriedade privada da terra. Eu chamo sempre a atenção, quando falo da história do litoral norte, é que nós temos aqui uma história muito mais importante do que se imagina. Eu não estou dizendo que é uma história linda ou uma história feia, não é isso, mas é muito mais importante do que se imagina. Né? Eu já havia dito no outro capítulo que os primeiros indígenas guaranis a serem batizados pelos jesuítas missioneiros foram aqui no litoral norte, e não lá nas missões, como eles dizem lá. Né? Começaram, os primeiros guaranis batizados se deu aqui no litoral norte. Né? A escravidão no Rio Grande do Sul começa aqui no litoral norte. Acabei de dizer que os poceiros deixavam alguns animais em determinados rincões e deixavam ali 2, 3, 4 escravos cuidando, e esses escravos teriam também a função de dizer, aqui já é do fulano, aqui já é do Lauro. Né? Essa área aqui já é do Lauro. Esses animais aqui já é do Lauro. Né? Então, assim, já iam demarcando o território. Então, esse uso da mão de obra escrava começa também aqui no litoral norte. Né? Estou dizendo agora que a história da propriedade privada no Rio Grande do Sul também começa aqui no litoral norte, com a doação desta primeira sesmaria aqui em Imbé, né? De Imbé para cima. Né? Então, não dá para... É um estudo que até pode ser feito. Obrigado, tem uma produção aqui. Um estudo que poderia ser feito aqui no litoral norte, um bom estudo, não é difícil de fazer, é sobre esses primeiros sesmeiros, esses primeiros criadores que recebem a posse, né, legal das terras, através desse documento chamado a Carta de Sesmaria, que é a Carta de Doação. As sesmarias eram dadas assim em áreas ainda, né, em confronto, ainda em litígio, e aquele que recebia tinha a função também de lutar por essa terra. Né? E aqui no
no litoral norte temos aqui umas famílias assim importantes, como os Pinto Bandeira, por exemplo, né? Os Pinto Bandeira são aqui de Palmares, Capivari. Um estancieiro, um sesmeiro poderoso aqui era o Manuel de Barros Pereira, que tinha a sua fazenda aqui em Passinhos, né? Ele tem uma biografia muito rica, esse senhor aí, né? A fazenda dele se chamava Santo Antônio, e foi a filha dele que foi criar uma capela lá, e não à toa que ela colocou o nome da capela de Capela Santo Antônio, que é a origem da cidade de Santo Antônio da Patrulha, né? Então lá no final vai aparecer a capa desse livro aqui, né, que tem bastante coisa sobre a biografia desse Manuel de Barros Pereira, né? Sobre essas primeiras instâncias, cada um dos 19 municípios do Litoral Norte, cada um dos municípios do Litoral Norte tem assim um historiador, né? Qualquer município que chegar e perguntar assim, quem é o historiador aqui, né? Todo mundo vai dizer, aqui é o fulano, Beltrano. Só vou dar um exemplo aqui dessas histórias municipais, assim, que tratam das origens do município. Esse aqui, que é um livro muito bom, Marco Antônio Velho Pereira, que fala do início de Palmares, né? Lá no fim vai aparecer, eu vou mostrar a capa também, sobre a criação de gado, de um modo geral, a importância do boi nesse momento aqui no Rio Grande do Sul. Tem esse livro aqui que é um clássico, do Guilhermino César, Origens da Economia Gaúcha, o Boi e o Poder. E são livros fáceis de encontrar. Esse aqui do Guilhermino César deve custar uns... É da Corag, né? A editora Corag do Estado, não custa mais do que R$20 aí nos sebos, né? Então, continuando então com a história aqui do Litoral Norte, a gente relembra que em 1737 foi fundado o presídio Jesus Maria José, na margem sul do Canal de Rio Grande, que é onde surgiria então o Porto de Rio Grande e a cidade de Rio Grande, né? E se a gente for lá hoje, a gente vai ver assim que aqueles moles, né, eles avançam o mar adentro, e o comportamento daquela saída, o comportamento daquela barra, ela tem assim um desdobramento muito interessante para a nossa história aqui do Litoral Norte. O fundador de Rio Grande, como nós falamos aqui, foi um tal de 1737, o tal de Brigadeiro José da Silva Paz. Ele não só funda o presídio de Rio Grande, como o presídio daria origem à cidade, como a historiografia do Rio Grande do Sul considera essa ocasião a fundação do Rio Grande do Sul. E aquela barra, como eu dizia, ela tinha um problema. Todas as saídas de rios para o oceano, elas são problemáticas, né? Nós temos aqui o Rio Tramandaí, que ele sai onde sai, todo ano sai no mesmo lugar, porque se colocou os moles ali, né? O mole é para dizer para a água assim, tu tem que sair aqui e pronto, né? Tanto que tem o braço morto, né, do Rio Tramandaí, que significa que ele saía, né? Depende. Era comum o Rio Tramandaí ser fechado, por isso que se chama barra. Barra é uma barreira. O oceano tranca a saída do rio, o rio não consegue. Daí as lagoas vão enchendo. Aqui em Tramandaí, muitas vezes, eles cavavam de pá para abrir a barra, né? O rio Mampituba também tem um braço morto. Então, dependendo da maré, dependendo dos ventos, a saída d'água variava. E o porto de Rio Grande ele não é um porto marítimo, não é um porto no mar, né? O barco tem que entrar no canal de desaguamento para estacionar nas águas da Lagoa dos Patos, né? Então, assim, já naquele ano de 1737, aquele que é tido como o primeiro governador do Rio Grande do Sul, o brigadeiro José da Silva Paz, ele já vai embora, volta para o Rio de Janeiro no mesmo ano de 1737. Ele esteve por aqui uns 10 meses. E veio
o militar para substituí-lo. Seria assim, então, o segundo governador do Rio Grande do Sul, o mestre de campo André Ribeiro Coutinho. E ele não conseguiu entrar lá na Barra e isso vai ser uma constante a partir de agora. Ele não conseguiu entrar lá e teve que voltar, e daí eles desembarcam em Laguna. Laguna é o último porto marítimo da costa brasileira. E eles faziam isso, eles não dá para entrar, voltam, retornam e desembarcam lá e descem a cavalo por terra. Esse senhor aí, que seria o mestre de campo André Ribeiro Coutinho, que seria o segundo governador, ainda naquele ano de 1737, desembarca então em Santa Catarina e desce. Ele ficou apavorado com a solidão que era esse litoral norte. Ficou impressionado. E uma das primeiras medidas dele foi a criação de 5 guardas avançadas do presídio ao longo do trajeto entre Laguna e Rio Grande. A partir de agora, o trajeto entre Laguna e Rio Grande, a ligação entre Laguna e Rio Grande, ela vai ser efetivada, de fato, por terra. Vai ser mais usado. Assim, isso quer dizer que o litoral norte vai ser, né, varado, né, de ponta a ponta, com bem mais frequência, né? E ele criou, então, o Coutinho criou 5 guardas em Mostarda, Estreito, Mostarda, Campo do Meio, Tramandaí e Santo Antônio da Patrulha. A guarda de Santo Antônio da Patrulha, ela fica fora do litoral norte, mas ela era extremamente importante porque ela ia dar, além da função das outras guardas, ela teria a função de proteger o registro, a cobrança de impostos sobre os animais que por ali passavam para ir para o Sudeste. Mas assim, a nossa guarda aqui em Tramandaí, ela era composta por um cabo e 6 soldados. É o primeiro órgão público que nós temos aqui, então, no litoral norte, né? Esse órgão público se estabelece aqui com muitas atribuições, né? Uma delas era dar apoio ao trânsito de militares entre Laguna e Rio Grande e Laguna. De dar apoio a pessoas civis em trânsito, aos religiosos, ao trânsito de mercadorias, né? Eles tinham também a função de prender desertores, bandoleiros, e eles tinham também a curiosa função de exigir dos indígenas em trânsito um passaporte. Nessa época, os índios já não tinham. Os indígenas do Rio Grande do Sul já não tinham a liberdade de ir e vir, né? Eles tinham que comprovar porque estavam se movimentando. Interessante, né, essa função. Mas, assim, a guarda de Tramandaí tinha também a missão de dar segurança, né, para essas instâncias que aqui se instalavam, né? E eles até que promovem assim uma certa segurança, tanto que para o lado de Viamão a população cresce de uma maneira tal que os viamonenses já reivindicam uma capela, né? Sempre quando eu falo em capela, sempre quando eu falo em igreja matriz, sempre quando eu falo em freguesia, né? Isso não importa apenas a história da igreja, isso não importa apenas a história da religiosidade das pessoas, não. Até a fundação da República no Brasil, a Igreja Católica está vinculada ao Estado. O padre recebe salário do governo, né? Isso que o IBGE faz hoje sobre a população, esses estudos da população, quem fazia era a Igreja Católica. Quem sabe das pessoas são os padres. Além da importância que eles tinham do ponto de vista religioso também, né?
as pessoas reivindicavam a presença de um padre para o seu amparo espiritual. Por exemplo, os viamonenses começam a construção da sua capela em 42 e vão concluir em 46. Eu falei capela, isso quer dizer que ela não tem padre. Tem que vir o padre da matriz para rezar ali. E a igreja matriz, a nossa igreja, a igreja matriz a qual nós estamos vinculados aqui no Litoral Norte, era a igreja de Laguna. Então, em 1746, veio o padre de Laguna para inaugurar a capela de Viamão. Só que ela foi capela por muito pouco tempo, né? Porque um ano, e no ano seguinte, em 47, ela já é elevada à categoria de matriz. O que significa isso? Significa que até 46, 47, se eu tivesse um filho, uma criança aqui no Litoral Norte, eu sou católico, eu quero batizar essa criança, eu tenho que levar lá na igreja matriz de Laguna. Isso se eu tiver recurso, porque se eu for pobre, eu vou ter que esperar que um padre passe aqui na sede da fazenda onde eu trabalho para batizar o meu filho, né? Então, a partir de 47, quando nós temos aqui a nossa igreja matriz em Viamão, daí já fica bem mais perto para eu levar essa criança, assim, meu filho, para batizar. Né? Nós já temos um padre aqui na região. Isso é muito bom, isso atrai moradores, né? O padre, ele é um profissional, a nossa relação com a Igreja Católica não é a mesma de hoje, óbvio, né? O padre era uma pessoa extremamente importante naquela época, ele era a única pessoa, digamos assim, em muitos lugares, a única pessoa letrada, a única pessoa que tinha um determinado estudo, né? Então, além de rezar a missa, ele era um conselheiro, ele era um cara que estudou lógica, que estudou matemática, engenharia, né? O seminário é um curso puxado, né? E principalmente psicanalista, né? As pessoas se aconselhavam com o padre, né? Então, assim, ter um padre por perto era uma coisa muito boa, né? E já em 1760, Santo Antônio da Patrulha consegue a sua capela, né? Que na condição de capela também teve uma duração muito curta, porque já em 63 já era elevada à categoria de matriz, de freguesia, né? Quando eu digo assim, matriz, freguesia, padre, fixo, eu estou querendo dizer que a partir daquele momento aquela sociedade já começa a receber registros próprios, né? Nascimento de batismo, casamento, registro de óbito, né? Então, os patrulhenses já têm seus livros próprios a partir de 1763. Daí já fica bem mais perto aqui, para o Litoral Norte, para batizar uma criança, para casar, né? Já dá até para levar a criança ali, né? Uma carreta, batizar, Santo Antônio, é bem mais perto, né? E só que o Litoral Norte, ele, enquanto a presença de uma capela, de uma matriz é uma coisa boa, o Litoral Norte tem um aspecto negativo que afugenta moradores, que é a constante presença de tropas militares se deslocando aqui, né? A Barra de Rio Grande não permitia a entrada de navios, na maioria dos casos. Esses contingentes militares desembarcam em Santa Catarina e descem pelo litoral. Quer dizer, a presença desses militares é uma coisa muito ruim, né? Em primeiro lugar, está me dizendo que tem guerra aqui perto, né? Tem que ter muita coragem para investir numa área que tem uma guerra bem perto. Agora, o pior do que esse impacto psicológico aí é que essas tropas vão tomando o que eles encontram pela frente. Animais, carreta, escravos. E vão recrutando na marra a juventude, os meninos, né? Pego e levo, não quero saber.
né? Então, em 1738 desceu, também foi lá em Rio Grande, não conseguiu desembarcar, voltou, desembarcou em Santa Catarina, passou por aqui, um coronel de dragões, Diogo Osório Cardoso. Depois ele seria o terceiro governador do Rio Grande do Sul, em 1740. Mas lá em 1738 ele veio para formar um regimento de dragões. Dragão é o soldado que combate a cavalo, né? Então, o Osório, o Diogo Osório Cardoso, veio para formar esse regimento de dragões. Naquela ocasião, já subiram de Rio Grande até o Arroio de Sal, ali, um pouquinho abaixo da praia de Itapeva. Já rebanhou 300 cavalos aqui no litoral norte para receber esse pessoal que estava descendo, né? E, para se ter uma ideia, né, rebanharam por aqui 300 cavalos e depois o governo vai pagar, e não pagava mais, né? E então essa presença de militares era uma coisa desestimulante, né, na atração de moradores e atração de investimentos, né? Então, já em 1750, estudar a história do litoral norte aqui conosco, né, aqui no grupo Amigos de Osório, tem esse detalhe, né, a mais aí, né, inserir a nossa história aqui em todo um contexto nacional, regional, internacional, europeu, né? Em 1750, lá na Europa, houve o famoso Tratado de Madrid, né? O que o litoral norte tem a ver com isso? O Tratado de Madrid, dentre outras coisas, o que nos interessa aqui é que Espanha e Portugal combinaram assim, ó, a colônia do Sacramento fica com a Espanha e os 7 povos das missões ali passa para Portugal, né? Então, em 1752, cruzou aqui pelo litoral um exército poderoso, vindo do Rio de Janeiro, muito mais de 1.000 homens. Era o tal de Exército Demarcador. Quem comandava esse exército era o Gomes Freire de Andrade, capitão-general Gomes Freire de Andrada, ou de Andrade, né? Ele era o governador da repartição sul. Ele era como se fosse assim o governador do centro-sul do Brasil. Ele veio em pessoa aqui para o Rio Grande do Sul para proceder essa demarcação. É com ele que vai acontecer o extermínio dos indígenas na famosa Guerra Guaranítica, do Sepete Araju, né? Aquela coisa toda, aquela matança, aquele genocídio, né? Por parte nossa, por parte dos brasileiros, por parte da colônia brasileira. O comandante era o general Gomes Freire de Andrade. Ele ficou 7 anos por aqui. Ele veio em 52 e voltou em 59, de novo pelo litoral norte, né? Requisitando tudo que encontravam pela frente. Teve aqui 7 anos, voltou em 59, lá para o Rio de Janeiro. E em 1761, lá na Europa, né, tem o Tratado de El Pardo. E o que o litoral norte tem a ver com isso? O Tratado de El Pardo diz que o Tratado de Madrid não interessa. Vamos desfazer o Tratado de Madrid. Volta a ser como era. Mais ainda, pior. Os espanhóis voltam a insistir na tese de que o Brasil termina em Laguna, né? Então, tudo isso que já se fez aqui no Rio Grande do Sul, eles iam ter que devolver. Tratado de El Pardo, 1761. Em 1762, os espanhóis tomam a nossa colônia de Sacramento, a nossa colônia, a cidadela portuguesa, lá no Estuário do Prata. Em 62, os espanhóis tomam a colônia do Sacramento. No ano seguinte, em 1763, eles tomam o Rio Grande, mais ainda do que isso. Tomam a parte de cá do canal, São José do Norte. Tomam o porto de Rio Grande. A partir desse momento, o Rio Grande do Sul não tem mais porto, né? Nenhum navio pode entrar lá para vir para Porto Alegre, por exemplo, né? A intenção deles era vir nos empurrando
empurrando os rio-grandenses, né, de volta para os limites de Laguna, né? Segundo o Tratado de Tordesilhas, o Brasil terminava ali em Laguna, né? Quando eu disse nós, os rio-grandenses, eu havia esquecido de dizer lá atrás que as primeiras pessoas que receberam registros oficiais como tendo nascido aqui foram aqui no litoral norte também, né? Eu havia esquecido de dizer lá atrás, né? Que eu dizia que a sociedade, que a história da propriedade privada começou aqui, que o batismo de guaranis começou aqui, que a escravidão começou aqui, e eu havia esquecido de dizer que as primeiras pessoas oficialmente nascidas no Rio Grande do Sul foram os registros das pessoas que nasceram aqui no litoral norte. Os primeiros sul-rio-grandenses somos nós, os norte-litorâneos, né? Mas então, voltando para o ano de 63, 1763, os espanhóis tomam Rio Grande, tomam São José do Norte e vão nos... A ideia deles era nos empurrar de volta lá para o limite que eles imaginavam que fosse, né, o fim do Brasil, Laguna. Né, eu já posso adiantar, eles estiveram por aqui 13 anos. Né? Eles só seriam expulsos do Rio Grande do Sul em 1776. Já estou adiantando a história aqui. Só que nesse período aí, o litoral norte se torna um corredor de tropas militares. Havia sido um corredor de tropa de gado, né? Agora se torna um corredor de tropas militares. É difícil, né? De se estruturar uma unidade de criação, uma estância propriamente dita, num ambiente tão instável. Né? Agora, então, para encerrar, encerramos então no ano de 1763 e no próximo capítulo nós vamos ver assim que eles não conseguiram, né, tomar o Rio Grande do Sul. Era isso então por hoje, até o capítulo 5, no sábado que vem. Obrigado, hein?